Neuroplasticidade, o diálogo criativo mente, cérebro e AMP. Texto de Francisco de Biasi. O aspecto molecular da consciência. No volume anterior, volume 2 deste livro, mostramos os aspectos holográficos e a dinâmica quântica cerebral, que explicam como podemos entender a consciência sem ficarmos cerceados pelo paradigma cartesiano-newtoniano e o hard problem descrito pelo filósofo da mente David Chalmers. Neste novo capítulo, desenvolveremos os aspectos moleculares que explicam a interação entre os neurônios e o DNA, e como dessa dinâmica molecular emergem o fenômeno da plasticidade cerebral, a criação de novas redes neurais e a criatividade. Os sistemas contemporâneos de neuroimagem que hoje utilizamos rotineiramente na clínica, como a ressonância magnética funcional, a tomografia computadorizada com emissão de pósitrons e o mapeamento cerebral computadorizado, demonstram que o nosso cérebro não diferencia a imaginação da realidade. As áreas cerebrais ativadas durante a imaginação são as mesmas ativadas durante a observação da imagem real ou durante uma percepção sensorial. Quando o nosso cérebro entra em contato com novidades ambientais, a imaginação, as visualizações, as lembranças significativas que vivenciamos, assim como insights psicoterápicos, terapias mente-corpo, a reabilitação, a meditação, a oração e mesmo o exercício físico, estimulam a liberação de mensageiros químicos, hormônios, que atuam no processo de expressão genética do DNA e, através do RNA mensageiro, na síntese de proteínas nos ribossomos das células em geral, e notadamente nos neurônios. Essas proteínas sintetizadas constituem a base molecular da plasticidade cerebral e irão estruturar sinapses e novas redes neurais. Esse processo que a seguir descreveremos de modo detalhado é o fundamento da memória e da interação cérebro-mente-consciência. O processo se inicia quando o córtex cerebral, que faz a interface com o meio ambiente, é estimulado pelas novidades do dia a dia e envia os estímulos para o hipocampo, que é um sítio temporário de armazenamento de memórias, aprendizagem e comportamento. Essa interação ocorre principalmente durante o sono, o sonho e o repouso, quando a mente consciente não está ativa. Nesses períodos, o hipocampo estabelece um diálogo atualizador inconsciente com o córtex, que é um processo de repetição, atualizando e consolidando as memórias das novas experiências de vida de um modo adaptativo. Se extirparmos o hipocampo antes de o animal adormecer após um processo de aprendizagem, a memória desaparece. Em humanos, a retirada do hipocampo bilateralmente ocasiona um quadro grave de amnésia para fatos recentes. Recentemente faleceu aos 82 anos o paciente mais famoso da história da neurocirurgia, Henry Gustav Molaison, que ficou conhecido como paciente HM, o qual, após um acidente grave de bicicleta aos anos, desenvolveu uma forma intratável de epilepsia do lobo temporal, com lesões focais situadas nos lobos temporais, notadamente nos hipocampos. Ele foi submetido a um tratamento neurocirúrgico com extirpação de grande parte dos hipocampos e de áreas adjacentes dos lobos temporais, inclusive as amígdalas, tendo desenvolvido uma forma de amnésia com perda completa da memória recente. HM não se lembrava de nada de sua vida. Todas as situações passaram a ser sempre inéditas para ele. Se conhecesse alguém e essa pessoa voltasse para visitá-lo, sempre era como se fosse a primeira vez. Cada alimento que comia era sempre a primeira vez. Cada local visitado, não importava quantas vezes ele tivesse ido lá, era sempre a primeira vez. Vemos esse quadro clínico em pacientes que sofrem lesões traumáticas ou derrames nessas regiões do cérebro. Já passei pela experiência de estar atendendo um paciente com esse tipo de lesão hipocampal. Depois de sair por poucos minutos para atender um telefonema no posto de enfermagem, quando voltei tive que recomeçar tudo, apresentando-me novamente, pois ele já não se lembrava de mim. Quem assistiu o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com Drew Barrymore e Adam Sandler, teve a possibilidade de ver como pode ser a vida de uma pessoa com esse tipo de lesão cerebral. Em um já clássico trabalho de 2001, Lisman e Morris descreveram assim um diálogo entre o córtex e o hipocampo. A informação sensorial recente é direcionada através do córtex até o hipocampo. Surpreendentemente, só o hipocampo aprende realmente nesse momento.
disse que ele está online. Mais tarde, quando o hipocampo está offline, durante o sono, repete a informação armazenada transmitindo ao córtex. O córtex é considerado um aprendiz lento capaz de armazenar memórias duradouras somente como resultado da repetição da informação do hipocampo. O hipocampo é apenas um armazém temporário de memórias. Uma vez que os traços de memória se estabilizem no córtex, as memórias podem ser acessadas até mesmo quando o hipocampo é removido. Atualmente há evidências diretas de que alguma forma de repetição ocorre no hipocampo. Esses resultados apoiam a ideia de que o hipocampo é o aprendiz veloz online que ensina ao córtex aprendiz mais lento offline. O hipocampo faz parte do sistema límbico, que é a região do cérebro com os circuitos responsáveis por grande parte de nossas respostas emocionais. Portanto, através do circuito límbico, as novidades memorizadas no hipocampo irão provocar manifestações emocionais no organismo. Esse circuito límbico atua através do hipotálamo, relacionado ao controle do sistema neurovegetativo, simpático e parasimpático, e por meio da glândula hipófise ou pituitária, responsável por regular todas as glândulas. Assim, por intermédio da estimulação do chamado eixo hipotálamo-hipofisário, são liberadas na corrente sanguínea moléculas mensageiras, hormônios que irão ativar todas as células do corpo e as glândulas endócrinas do organismo, provocando a liberação de seus hormônios no sistema orgânico do indivíduo. Esses hormônios e os hormônios da hipófise irão se ligar a receptores situados nas membranas celulares das células corporais e dos neurônios, provocando a liberação de segundos mensageiros de natureza proteica no interior do citoplasma das células. Esses segundos mensageiros, por sua vez, migram para o núcleo das células, onde sinalizam aos genes reguladores e efetores no DNA para que iniciem a síntese proteica. Essa síntese de proteínas é realizada por meio da transmissão da informação genética do DNA, conduzida pelo RNA mensageiro até os ribossomos no citoplasma, onde o código genético de 4 letras, adenina, timina, guanina e citosina é lido e traduzido no código de 20 aminoácidos que juntos irão formar as proteínas. A criação de novas sinapses, sinaptogênese, depende desta síntese contínua de proteínas para a formação de novas redes neurais e de novas memórias, facilitando a geração da plasticidade cerebral. Sem o perfeito processamento desse diálogo mente-cérebro, DNA, seria impossível a manifestação da vida inteligente e da consciência. Lembramos ainda que o sistema imunológico também interage ativamente com esse circuito mente-cérebro-gene, influenciando a liberação de imunotransmissores e a ativação de células, linfócitos T e B, micrófagos, etc., produtoras de anticorpos que são as responsáveis pelo rastreamento e pela eliminação de bactérias, vírus e células anormais, ou seja, pelo reconhecimento do self e do não-self imunológico. Experiências emocionais e vivências como alegria, felicidade, compaixão, criatividade, tristeza, depressão, ansiedade e estresse, especialmente quando se tornam crônicas, podem alterar a modulação informacional desse sistema psico neuroendócrino imunogenético e diminuir a produção de neurotransmissores como as endorfinas, a serotonina, a dopamina, etc., influenciando a competência imunológica. A depressão persistente da imunocompetência pode ocasionar uma diminuição da capacidade de os anticorpos rastrearem células anormais, como as células cancerígenas, e levar ao desenvolvimento de um câncer em nosso organismo. É nesse contexto que iremos analisar o processo de percepção ou criação de novidades que, ao estimularem a geração molecular de proteínas e de novas redes neurais e novas memórias, geram uma espiral dinâmica de interações moleculares contínuas entre a consciência, o cérebro, o sistema imunológico e o AMP. Plasticidade cerebral, essência da criatividade. Em 2006, Eric Kandel, laureado com o Prêmio Nobel da Medicina em 2000, por seu magnífico trabalho sobre os fundamentos da memória e autor da surpreendente autobiografia científica Em Busca da Memória, descreveu sua trajetória científica e íntima relação com sua vida de maneira humana e fascinante. No capítulo Um Diálogo entre as Sinapses e os Genes, nesse livro, Kandel detalhou assim o processamento molecular da memória.
Propusemos que a expressão genética converte na sinapse a memória de curto prazo em memória de longo prazo, e que a sinapse estimulada pelo aprendizado envia um sinal ao núcleo para ligar, turn on, certos genes reguladores. Na memória de curto prazo, as sinapses utilizam o AMP cíclico e a proteína quinase A para provocar a liberação de mais neurotransmissores. Hipotetizamos que na memória de longo prazo, essa se move da sinapse para o núcleo, onde ela ativaria proteínas que regulam a expressão genética. Tínhamos que identificar o sinal enviado da sinapse para o núcleo, encontrar os genes reguladores ativados pelo sinal e então identificar os genes efetores ligados pelo regulador. Descobrimos que enquanto um único pulso de serotonina aumenta o AMP cíclico e a quinase A na sinapse, pulsos repetidos de serotonina produzem concentrações ainda maiores do AMP cíclico, fazendo com que a quinase A se mova para o interior do núcleo, onde ela ativa os genes. A quinase A recruta outra quinase, chamada MAP quinase, também associada com o crescimento sináptico, que também migra para o núcleo. Confirmamos, então, que uma das funções do treinamento sensibilizador repetitivo, o porquê de a prática levar à perfeição, é desencadear os sinais apropriados na forma de quinases que se movem para o núcleo. Uma vez no núcleo, o que essas quinases fazem? Sabíamos, por estudos recentemente publicados sobre células não neuronais, que a quinase A pode ativar uma proteína regulatória chamada CREB. Isso nos sugeriu que a CREB pudesse ser um componente-chave do interruptor, switch, que converte a facilitação de curto prazo nas conexões sinápticas em facilitação de longo prazo e crescimento de novas conexões. Em 1990, descobrimos que a CREB é com um efeito essencial para o fortalecimento das conexões sinápticas relacionadas à sensibilização no longo prazo. Ao bloquear a ação da CREB no núcleo de um neurônio, bloqueamos o fortalecimento das conexões sinápticas de longo prazo, mas não as de curto prazo. Isso era impressionante. Ao bloquear essa única proteína regulatória, bloqueava-se todo o processo de transformação sináptica da memória de longo prazo. Então, mesmo tendo dito por longo tempo que os genes do cérebro são os governantes do comportamento, os mestres absolutos de nosso destino, nosso trabalho demonstrou que, tanto no cérebro como na bactéria, os genes são também servos do meio ambiente. Eles são guiados por eventos do mundo externo. Em 2000 e 2006, Kandel demonstrou que a expressão genética e a plasticidade cerebral podem ser facilitadas por psicoterapia. A psicoterapia ou o aconselhamento psicológico são efetivos e produzem mudanças de longo prazo no comportamento, por meio da aprendizagem, desencadeando mudanças na expressão genética que alteram as conexões sinápticas, provocando mudanças estruturais, que mudam o padrão anatômico das interconexões entre as células do cérebro. Com o aumento da resolução de imagens cerebrais, teremos avaliações quantitativas do resultado da psicoterapia. De maneira simplificada, a regulação da expressão genética por fatores sociais faz com que todas as funções do corpo, incluindo todas as funções do cérebro, sejam suscetíveis às influências sociais. Essas influências serão incorporadas biologicamente às expressões modificadas de genes específicos, em células nervosas específicas de regiões específicas do cérebro. Essas modificações socialmente influenciadas são transmitidas culturalmente. Hoje, imagens de ressonância funcional de alto campo, como a que reproduzimos a seguir, retirada da revista inglesa New Scientist, demonstram em tempo real, tal como profetizou Kandel em 2001, a dinâmica entre o córtex e o hipocampo que ocorre durante atividades como a psicoterapia. Em 2008, Ernest Rossi, conhecido terapeuta ericksoniano, utilizou essa constatação de Kandel para descrever um modelo psiconeurocientífico por meio do qual a psicoterapia e a hipnose terapêutica seriam capazes de estimular a plasticidade cerebral através de um diálogo criativo com nossos genes. Afirmou ele, a psicoterapia e a hipnose terapêutica podem ser descritas por um modelo neurocientífico que demonstra serem essas técnicas capazes de estimular a plasticidade cerebral e gerar um diálogo criativo com nossos genes.
Seu modelo nos fascina pela possibilidade de sua aplicabilidade em todos os campos do conhecimento, por meio do que ele denominou uma nova bioinformática, a ciência que descreve os processos de transdução da informação durante a interação mente-corpo-gene. Classicamente, o processo de criatividade capaz de estimular a sinaptogênese, gerando novas redes neurais e novas memórias, é compreendido como um processo de 4 estágios. Estágio 1, o momento de ter uma ideia e começar a trabalhar o problema. Estágio 2, a difícil experiência de lutar tentando resolver o problema. Estágio 3, o momento criativo, um flash of insight. E estágio 4, a feliz solução do problema. Esses 4 estágios foram identificados tanto no campo das humanidades como nas ciências e na psicologia, o que mostra a existência dos mesmos processos psiconeuroendócrino e imunogenéticos em jogo em todas as atividades humanas. Em seu livro de livre acesso online, Rossi e Rossi 2008, nos mostraram que o processo criativo de 4 fases tem sua correspondência no processamento dos 4 níveis psicobiológicos da interação mente-corpo-gene durante a expressão genética e o processo de plasticidade cerebral. A seguir, ampliamos e especificamos mais detalhadamente esse processamento molecular de 4 níveis já descrito no início. 1. A informação do mundo exterior codificada nos neurônios do córtex cerebral e no hipocampo é transformada no sistema límbico hipotalâmico pituitário em moléculas mensageiras, hormônios, que conduzem a informação pela circulação até os receptores das membranas celulares. 2. Os receptores nas membranas celulares transmitem o sinal via segundos mensageiros proteicos, como a quinase A ao DNA, no núcleo da célula, onde os genes reguladores comunicam aos genes efetores que transcrevam seu código para o RNA mensageiro. 3. Os RNA mensageiro transportam a mensagem genética do núcleo das células para os ribossomos no citoplasma, organela na qual se processa a síntese de proteínas. Essa transcrição do código genético ocorre por meio da justaposição, 1 a 1, dos aminoácidos selecionados a partir de cada tríade trazida pelo RNA mensageiro, copiada da linguagem do DNA do núcleo. Essas tríades são letras do alfabeto genético, a linguagem da vida, formadas pela sequência de 3 das 4 bases nitrogenadas: A, adenina, T, timina, G, guanina e C, citosina. Cada tríade corresponde a um dos 20 aminoácidos essenciais encontrados na natureza, disponíveis no citoplasma da célula. Esses aminoácidos no citoplasma da célula são conduzidos ao ribossomo durante a síntese proteica por outro tipo de RNA, o RNA transportador. Uma sequência de aproximadamente 30 aminoácidos unidos em linha sequencial já constitui uma proteína que pode conter 400 aminoácidos. As proteínas assim sintetizadas são as estruturas últimas de cura do corpo e irão atuar em nosso organismo conforme explicitam os itens seguintes. A. Proteínas estruturais. São os componentes básicos da estrutura dos organismos. Qualquer forma de cura ou regeneração orgânico-celular necessita de proteínas para se concretizar, pois as membranas celulares são constituídas por proteínas e lipídios. B. Proteínas funcionais, representadas pelas enzimas e pelos anticorpos. Enzimas são proteínas funcionais que catalisam as dinâmicas energéticas, aumentando a velocidade das reações químicas celulares sem aumento de temperatura, por meio do reconhecimento estereoquímico, que é uma forma de cognição molecular. Anticorpos são proteínas funcionais denominadas imunoglobulinas, que têm a função de reconhecer e destruir células bacterianas, vírus invasores e células mutantes, como as células cancerígenas. C. Proteínas receptoras. Funcionam como receptores e como canais transdutores de informação nas membranas celulares. D. Proteínas mensageiras. São moléculas transportadoras de informação, como os hormônios. 4. As moléculas mensageiras funcionam como uma espécie de memória molecular, sendo capazes de evocar a memória dependente de estado, aprendizagem e comportamento nas redes neurais do cérebro. Plasticidade neural e terapias alternativas e acadêmicas. Estimulamos a plasticidade cerebral por meio das novidades com que entramos em contato,
Portanto, qualquer forma de terapia, seja ela alopática, seja homeopática, complementar, alternativa, noética ou integrativa, e isto é de importância fundamental para o entendimento dos mecanismos de cura, tanto dos tratamentos acadêmicos como dos tratamentos alternativos, provocará mudança nas redes neurais e na criação de novas memórias e geração de neuroplasticidade. Este dado, torno a dizer, é de fundamental importância para compreendermos os mecanismos de ação das terapias alternativas e acadêmicas e interpretarmos os processos de cura em jogo. Nesse contexto psico-neuroendócrino imunogenético, todas as formas de terapia, sejam elas acadêmicas, sejam alternativas, têm seu valor, pois estimulam os genes a expressar um código DNA para sintetizar proteínas que são as estruturas últimas de cura do organismo, máquinas moleculares promotoras da cura mente-corpo. Ciclos ultradianos. Esse ciclo completo de comunicação e cura mente, corpo, gene, assim como a maior parte das atividades de nossa vida diária, que levam comumente cerca de 90 a 120 minutos para se concretizar, relaciona-se com a liberação na circulação de diversos hormônios ativadores e inibidores da atividade celular. Esses hormônios, como o cortisol, a adrenalina, a testosterona, o hormônio do crescimento, o DHEA, dehidroepiandrosterona e inúmeros outros neuropeptídeos e neurotransmissores têm ciclos de liberação na circulação de mais ou menos 120 minutos, conhecidos como ciclos ultradianos, em contraste com o ciclo circadiano de 24 horas. Em cronobiologia, esse ciclo é conhecido como ciclo básico de repouso-atividade, ou BRAC, na sigla em inglês. Kandel, 2006, demonstrou que o ciclo ultradiano básico da atividade e repouso, BRAC, quando ativado por sinais novos e estimulantes do meio ambiente, liga os genes dependentes de atividade, desencadeando a síntese de novas proteínas e facilitando a sinaptogênese e a plasticidade cerebral. Esse processo de interação mente-cérebro, cérebro-corpo e célula-gene leva cerca de 90 a 120 minutos para se concretizar, sendo que a última etapa, célula-gênese, gasta somente 20 minutos. Segundo Rossi, esse intervalo demonstra tempo ideal para a realização da psicoterapia. Com efeito, esse timing permitiria ao paciente criar novas redes neurais, estimulando a neuroplasticidade a partir dos insights surgidos durante a psicoterapia ou a estimulação corporal, se estiver realizando uma terapia mente-corpo. E mais ainda, Rossi citou autores que demonstraram que esse processo pode ser representado por uma curva proteômica que evidencia a energia para o dobramento das proteínas dos neurônios, e por uma curva genômica, representando a expressão genética para genes de expressão imediata, como o CFOS e mais 10 outros genes. Consolidando a memória. O neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro e seus colaboradores em 2002 e 2004 demonstraram que quando experienciamos novidades significativas, enriquecimento ambiental ou quando nos exercitamos durante o estado de vigília, o gene ZIF268 é expresso no período do sono REM, fase do sono relacionada aos sonhos. Segundo ele, a reverberação neuronal sustentada durante o sono de ondas lentas e imediatamente seguida por expressão de genes relacionados à plasticidade durante o sono REM, o que explica o benefício do sono na consolidação de novas memórias. Esse gene, ZIF268, é um gene de expressão imediata, relacionado a estados comportamentais e associado à geração de proteínas e fatores de crescimento neuronal, que facilitam a plasticidade cerebral. Em 2008, Ribeiro revelou a existência de ciclos de plasticidade, relacionados a 3 ondas espaço-temporalmente distintas da expressão do ZIF268, que se inicia no hipocampo 30 minutos após a estimulação, ainda no período de vigília, com propagação para áreas extra-hipocampais distais, durante os 2 episódios subsequentes de sono REM. Cada onda reguladora, upregulation, do ZIF268 foi interrompida pelo próprio episódio de SWS, sono de ondas lentas não relacionado ao sonho, indicando a existência de ciclos recorrentes de plasticidade conforme os 2 estados de sono se alternavam. As implicações terapêuticas desse processo são imensas, pois os sonhos funcionam como replays criativos e a reverberação neuronal durante o sono de ondas lentas, sem sonhos, seguida pela expressão de genes relacionados à plasticidade cerebral durante o sonho, irão gerar transformações criativas na mente e no comportamento.
Ao utilizarmos o intervalo desse ciclo de expressão genética e plasticidade cerebral para consolidar a reconstrução do medo, do estresse, das memórias traumáticas e dos sintomas emocionais durante a psicoterapia, a hipnose terapêutica e as terapias mente-corpo realizando diálogo criativo com nossos genes, proposto por Rossi, aumentamos enormemente a possibilidade de sucesso em nossas intervenções terapêuticas. Nossa experiência clínica nos vem demonstrando que a terapia auxiliada pela indução de estados amplificados de consciência, como a meditação, a oração, a visualização criativa e o relaxamento, são mais eficazes se respeitarmos essa sabedoria da natureza, esse intervalo de 90 a 120 minutos do processo de interação mente-cérebro-gene. É muito importante orientarmos o paciente quanto à necessidade de um sono repousante para que, através dos ciclos de plasticidade, ele possa consolidar o que foi percebido e compreendido como relevante durante o processo terapêutico. Em resumo, quando despertamos do sonho ou saímos de um processo de contemplação ou meditação ou oração ou ao realizarmos alguma forma de terapia, seja ela acadêmica, seja alternativa ou mesmo quando em nossa vida diária entramos em contato com novidade significativa, estamos facilitando o diálogo criativo entre o córtex, o hipocampo, o sistema límbico, o sistema imunológico e o AMP, processo fundamental para a vida e a manifestação da consciência. Como essas manifestações naturais da mente, por meio da modulação da expressão genética e da plasticidade cerebral, são suscetíveis às influências ambientais e sociais, isso permite fazermos uma escolha entre o que Rossi denominou resposta ultradiana de cura e resposta ultradiana de estresse, que ocorre naturalmente durante o dia, a cada 2 horas aproximadamente. Propomos que o estresse crônico induzido por ignorar e pular essa fase natural de repouso do ciclo básico de repouso-atividade é uma fonte primária de desordens psicossomáticas que podem ser resolvidas mediante terapia mente-corpo via hipnose terapêutica. Podemos ou não desfrutar a fase natural de repouso e cura do ciclo. Se optarmos por essa resposta de cura, obedecendo à sabedoria sistêmica de interação mente-corpo, podemos vivenciar, segundo Rossi, as etapas delineadas a seguir. Resposta ultradiana da cura. 1. Sinais de reconhecimento do BRAC, aceitação do chamado da natureza para relaxar e para a necessidade de repouso e recuperação de força e bem-estar, desencadeando uma experiência de conforto e gratidão. 2. Respiração profunda. A respiração mais profunda chega naturalmente após alguns momentos de descanso, sinal de que você está penetrando em um estado mais profundo de relaxamento e cura. Explore o profundo sentimento de conforto que chega espontaneamente. Relembre as possibilidades de comunicação e cura mente-gene com uma atitude compassiva e desapaixonada. 3. Cura mente-corpo. Fantasia espontânea, memória, imaginação ativa e estados luminosos são orquestrados para a cura e o reenquadramento da vida. Algumas pessoas tiram uma soneca. 4. Rejuvenescimento e despertar. Despertar natural com sentimento de serenidade, clareza e cura e um sentimento de melhora do desempenho e bem-estar. Se ao contrário, como frequentemente ocorre, optarmos pela resposta de estresse, então teremos a sequência de eventos enumeradas nos itens a seguir. Síndrome ultradiana de estresse. 1. Rejeição do chamado da natureza. Rejeição do chamado da natureza para a necessidade de repouso e recuperação da força e do bem-estar, ocasionando uma experiência de estresse e fadiga. 2. Liberação hormonal. O esforço contínuo diante da fadiga leva à liberação de hormônios de estresse, provocando um curto-circuito no ciclo de repouso ultradiano. O desempenho prossegue às expensas de um desgaste oculto, gerando mais estresse e necessidade de estimulantes artificiais como cafeína, nicotina, álcool, cocaína e etc. 3. Mau funcionamento orgânico, aparecimento de muitos erros no desempenho, na memória e na aprendizagem. Problemas emocionais como depressão e irritabilidade tornam-se manifestos. Você pode ficar agressivo e descontrolado consigo e com os outros. 4. O corpo rebelde. Sintomas psicossomáticos clássicos o dominam e você finalmente tem que parar e descansar. Fica uma sensação persistente de fracasso, depressão e doença. Compreendendo o estresse. Selle, criador do termo estresse, definiu-o como um estado de tensão do organismo quando obrigado a utilizar suas defesas para enfrentar qualquer situação desafiadora.
No momento em que nos vemos estressados, mobilizamos energia por meio do aumento da liberação de glicose, oxigênio, cortisol e adrenalina, aumentando o tônus cardiovascular e a frequência respiratória, melhorando a cognição e a memória dependente do hipocampo, ampliando a liberação de dopamina nas vias de prazer e suprimindo a reprodução, a imunidade, o crescimento e a digestão. Se a situação estressante tornar-se crônica, os efeitos do estresse no organismo irão provocar uma resposta inversa no longo prazo, com diminuição da liberação de glicose, piora da função hipocampal e da memória com atrofia neuronal, diminuição da plasticidade sináptica, inibição da neurogênese, lesão e morte de neurônios, diminuição da liberação de dopamina e aumento da função da amígdala, relacionado ao medo e à ansiedade, ocasionando mudanças eletrofisiológicas e estruturais, além de piora da função do córtex frontal e de sua função executiva, também desencadeando mudanças eletrofisiológicas e estruturais. A não resolução da situação crônica de estresse irá desencadear o aparecimento das chamadas doenças de adaptação, que são desordens orgânicas relacionadas ao estresse, como hipertensão induzida por estresse, doença cardíaca, derrames, diabetes, miopatias, síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, úlceras, colite, amenorreia, impotência, diminuição da libido, nanismo psicogênico, aumento do risco de doenças, morte dos neurônios, notadamente no hipocampo, levando à perda progressiva de memória e até mesmo ao desenvolvimento de estados demenciais. Quando alteramos o fluxo natural de informação, vivendo uma vida estressante, modificamos as liberações hormonais ultradianas e interrompemos o fluxo de inteligência que sustenta a vida. Segundo a medicina ayurvédica tradicional da Índia, a doença é a interrupção do fluxo natural de inteligência. Estamos sendo continuamente criados e reestruturados, rewrite, durante toda a nossa vida. Hoje sabemos que manter durante a vida a atividade cerebral ativada continuamente por estímulos renovadores aumenta exponencialmente a densidade das conexões neuronais, permitindo a superação do processo natural de envelhecimento e a atrofia cerebral, desacelerando ou até mesmo impedindo o aparecimento dos processos de demenciação. Permite ainda desenvolvermos uma melhor capacidade neuroendócrina e imunológica, que nos leva a suportar melhor e superar a maior parte das doenças do envelhecimento. Eric Kandel, com toda a sua vitalidade, alegria de vida e longevidade, que percebemos o tempo todo assistindo ao DVD In Search of Memory, parece-nos exatamente o tipo de pessoa que conseguiu fazer de sua vida um estímulo à inteligência e à integridade mente-corpo. Neurônios espelho, plasticidade cerebral e experiências luminosas. Neurônios espelho são células recentemente descobertas, capazes de mediar a empatia na psicoterapia, a transferência na psicanálise e o raporte na hipnose terapêutica e nas terapias mente-corpo. São de uma importância fundamental na intermediação da aprendizagem e do comportamento social nos contextos culturais em que vivemos, pois constroem pontes entre os mitos e as metáforas religiosas, psicoespirituais de todas as culturas e a consciência. Rossi nos lembrou que as interações psicossociais entre as pessoas, assim como a atuação dos contadores de histórias, cantores, dançarinos, oradores, atores, políticos de todo tipo, capazes de conduzir uma audiência, estão, na verdade, promovendo por intermédio da ação dos neurônios espelhos a expressão genética, a criação de novas redes neurais e estimulando a plasticidade cerebral. Procuramos construir pontes entre nossas experiências luminosas da arte, do belo, da verdade e da autocriação em todos os níveis da mente ao gene, fundamentando um novo approach bioinformático para a medicina, a psicoterapia e a reabilitação.